Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Michele e esse aqui é mais um vídeo do canal da Prof. Mimi. E o assunto de hoje vai ser adjunto adverbial. Mas antes, eu peço que vocês deem uma conferida nos conteúdos dos últimos dias e inscrevam-se, certinho? Venham comigo! Bom pessoal, em primeiro lugar, precisamos ter uma noção do que significa adjunto adverbial, certo? Como vocês podem acompanhar aqui do lado, adjunto significa aquilo que está junto. E adverbial, aquilo que está se referindo ao verbo, né? Verbial. Então, adjunto adverbial nada mais é do que aquilo que está junto do verbo. Ou seja, aquilo que está se referindo ao verbo dentro de uma oração. Certinho? O adjunto adverbial é o termo acessório da oração que tem como função indicar circunstâncias, dando ideia de tempo, de modo, de lugar, de causa, de finalidade, de companhia, de intensidade e por aí vai. O adjunto adverbial é o termo que tem como objetivo modificar o sentido de um verbo e também poderá vir a modificar o sentido de um adjetivo ou de um outro advérbio, certo? Aqui do lado nós temos 3 exemplos. Eles se respeitam muito, seu projeto é muito interessante e o time jogou muito mal. Nas 3 orações, o muito está funcionando como adjunto adverbial de intensidade. No primeiro exemplo, o muito intensifica a forma verbal respeito. No segundo exemplo, o muito intensifica o adjetivo interessante, que no caso é o núcleo do predicativo do sujeito. No terceiro exemplo, o muito intensifica o advérbio mal, que vai ser o nosso núcleo do adjunto adverbial de modo. Certinho? Bom, pessoal, eu trago agora para vocês um exemplo que vocês nunca mais vão esquecer na vida de vocês. Em tempos de pandemia e de isolamento social, internet é tudo hoje em dia, não é mesmo? Então, observem este exemplo aqui. Navegue grátis na internet por um mês. Oh, que maravilha! Pensou? Navegar na internet sem custo nenhum por um mês. Vamos observar, então, toda a estrutura dessa oração. Navegue grátis na internet por um mês. Precisamos localizar, primeiramente, o nosso verbo, que no caso é navegue, navegar. E vamos prestar atenção nos demais elementos desta oração. Grátis, navegue grátis. Então, esse grátis está relacionado ao verbo. Na internet, navegue na internet. Então, na internet está relacionado ao verbo também. E nós temos ainda por um mês, navegue por um mês. Então, este por um mês também está relacionado ao verbo. Então, nós podemos afirmar que estes 3 elementos, todos eles estão linkados, todos eles estão se referindo ao verbo navegar. Então, nós podemos deduzir aqui que nós temos 3 adjuntos adverbiais. Grátis vai ser um adjunto adverbial de modo. Na internet, vai ser um adjunto adverbial de lugar. E por um mês, vai ser o adjunto adverbial de tempo, certo? Então, não esqueçam, que maravilha, né? Navegar grátis na internet por um mês. É o sonho de todo mundo. Vejamos outro exemplo. Amanhã voltarei de bicicleta àquela velha praça. Os termos em destaque estão indicando as seguintes circunstâncias. Amanhã, indicando o tempo, de bicicleta, indicando o meio, e aquela velha praça, indicando o lugar. Sabendo que a classificação do adjunto adverbial se relaciona com a circunstância por ele expressa, os termos desta oração podem ser classificados respectivamente em amanhã, adjunto adverbial de tempo, de bicicleta, adjunto adverbial de meio, e aquela velha praça, adjunto adverbial de lugar. O adjunto adverbial pode ser expresso por um advérbio,
por uma locução adverbial ou ainda por uma oração. Vamos conferir mais um exemplo. Ela explicou a matéria rapidamente. Vamos fazer uma primeira análise desta oração. Vamos fazer uma análise morfológica. Ela vai ser o pronome. Explicou, o verbo. A, artigo. Matéria, substantivo. E rapidamente, um advérbio. Agora, vamos analisar esta oração através da análise sintática, certo? Ela vai ser o sujeito. O nosso predicado vai ser explicou a matéria rapidamente. Dentro deste predicado, nós temos o verbo explicar, né? Explicou. Quem explica, explica algo. Então, nós temos um verbo transitivo. Explicou a matéria, explicou algo. Nós não temos preposição, então o nosso objeto, nosso complemento verbal aqui é um objeto direto e o nosso verbo explicar é um verbo transitivo direto. E aí, pessoal, sobrou este rapidamente. E o que vai ser esse rapidamente dentro da nossa análise sintática, então? Este rapidamente é um adjunto adverbial de modo. Ele está indicando uma circunstância. Então, na verdade, o adjunto adverbial é a mesma coisa que o advérbio. Lá na análise morfológica, ele é advérbio. Aqui na análise sintática, ele é um adjunto adverbial. Só mudou o nome, gente, só mudou a nomenclatura. A função é a mesma. A função do advérbio, do adjunto adverbial, continua a mesma, certo? Então, advérbio e adjuntos adverbiais têm como função indicar circunstâncias. Essa é a chave do negócio, gente. Só que o advérbio está lá dentro da análise morfológica. E o adjunto adverbial faz parte, é um termo acessório da oração, fazendo parte, então, da análise sintática. Bem, pessoal, então nós vimos que o adjunto adverbial é o termo acessório da oração, que tem como função apenas, unicamente, exclusivamente, indicar circunstâncias. Então, não tem segredo nenhum, certo? É muito fácil, é muito tranquilo de perceber. Ele está relacionado, então, lá com o irmãozinho dele, advérbio, que tem a mesma função de indicar circunstâncias, porém, dentro da análise sintática, ele carrega este nome, de adjunto adverbial, certo? Eu vou deixar aqui no final desta videoaula uma listinha com quase todas as classificações existentes catalogadas dos adjuntos adverbiais. Espero que vocês tenham gostado. Acessem o meu canal, canal da Prof. Mimi. Inscrevam-se. Beijo e até a próxima!